7. Faça o gráfico da equação x mais módulo de x igual a y mais módulo de y. No fundo, o que ele está pedindo para a gente fazer aqui é representar no plano cartesiano todos os pontos x, y, tais que x mais módulo de x é igual a y mais módulo de y. Como a gente está na dependência aqui do módulo, pessoal, dependendo do valor de x, o módulo de x é mais x ou menos x. O mesmo ocorrendo com o módulo de y. Dependendo do valor de y, o módulo de y é mais y ou menos y. O que isso está sugerindo? Está sugerindo que a gente tem que resolver em casos, separar em casos essa equação. É o que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos colocar lá primeiro caso. Vamos considerar aqui no primeiro caso x e y maiores ou iguais a zero. X maior ou igual a zero e y também maior ou igual a zero. Nesse caso, como é que vai ficar a nossa equação? X mais módulo de x igual a y mais módulo de y. Apenas repetir a equação. Se x é maior ou igual a zero, o módulo de x é o próprio x. Então aqui vai ficar x mais x igual a y mais. Se y é maior ou igual a zero, o módulo de y é o próprio y. Então, x mais x vai dar 2x igual a y mais y, 2y. Ou seja, x igual a y ou y igual a x, né? Tanto faz, y igual a x ou x igual a y. Muito bem. Agora, vamos pensar graficamente. O que é isso aqui, y igual a x, graficamente falando? É a bissetriz dos quadrantes ímpares. Y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Toda bissetriz? Não, já vou discutir isso aí. Então vai ser algo mais ou menos aqui. A bissetriz dos quadrantes ímpares também ela continua para cá. Agora, por que eu não vou considerar a parte para cá, pessoal? Essa parte abaixo. Porque é o seguinte, essa parte aqui corresponde a x negativo e y também negativo. O meu universo é x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Ou seja, o primeiro quadrante juntamente aqui com os eixos, né? A parte positiva dos eixos. Por isso que só vai ficar essa parte aí. Então tá aí, o primeiro caso. Segundo caso. Vamos fazer assim agora. Vamos considerar x maior ou igual a zero e y menor do que zero. E vamos novamente repetir a equação. X mais módulo de x, x primeiro, né? X mais módulo de x, estou repetindo a equação, igual a y mais módulo de y. Então fica x mais o módulo de x, como x é maior ou igual a zero, dá o próprio x, igual a y, atenção aqui agora, olha só, o y é menor do que zero, então o módulo de y é menos y. Muito bem, então x mais x vai dar 2x, igual a y menos y dá zero, e, portanto, x igual a zero. X igual a zero. Então, o que isso aqui está te dizendo? Que os pontos que satisfazem esse caso são todos aqueles pontos que possuem abscissa igual a zero. Todos que possuem abscissa igual a zero. Agora, onde estão esses pontos? Onde estão esse ponto? Na reta vertical, x igual a zero. É exatamente o eixo y, né? Eixo y. A reta x igual a zero é a reta vertical, o eixo y. Só que, olha só, o x tem que ser maior do que zero, não vai acontecer, o x tem que ser igual a zero, e além disso, o y tem que ser menor do que zero. Então, por isso que eu vou considerar apenas essa parte de baixo aqui do eixo y. É isso aqui. Observa, eu não estou considerando aqui para cima, porque o y tem que ser menor do que zero, tá? É daqui para baixo. Pronto. Muito bem. Terceiro caso. O que a gente pode considerar agora, nesse terceiro caso? Agora tem que ser um x menor do que zero, e y maior ou igual a zero. Novamente, vou repetir a equação. X mais módulo de x é igual a y mais módulo de y. No caso em que o x é menor do que zero, no caso em que o x é menor do que zero, melhor dizendo, o módulo de x é menos x. Aqui então fica x menos x é igual a y,
E o módulo de y, como o y é maior ou igual a zero, o módulo de y é o próprio y. X menos x dá zero, igual a y mais y, 2y. Portanto, isso vai dar y igual a zero. Então, os pontos que satisfazem o terceiro caso são todos aqueles pontos que possuem a ordenada igual a zero. Onde estão esses pontos? Sobre o eixo x, sobre o eixo x. Todo ponto sobre o eixo x é tal que sua ordenada é zero. Muito bem. Mas vai ser todo o eixo x que nós vamos considerar? Não, porque olha só, tem que ser x menor do que zero. Então a parte positiva aqui do eixo x você não vai considerar, apenas essa aqui. Tá? Quem sabe a gente muda de cor aqui, né? Então o que a gente tem até agora? O que a gente tem? Essa parte aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Pronto. Falta um caso ainda, né? O quarto caso, os dois negativos. Quarto caso, os dois negativos. Onde é que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui em cima? Quarto caso. Vamos fazer aqui em cima. Ó. Quarto caso. X menor do que zero e y também menor do que zero. Novamente vou repetir a equação. X mais módulo de x igual a y mais módulo de y. Nesse caso em que o x é menor do que zero, o módulo de x é menos x, então fica x menos x, igual o módulo de y vai ser menos y porque o y é menor do que zero. Então, y menos y. X menos x dá zero, y menos y, opa, zero, sumiu, as incógnitas sumiram, né? Ah, então como é essa interpretação desse negócio aqui, ó? Os pontos que satisfazem esse quarto caso são todos os pontos que possuem abscissa negativa e ordenada também negativa, tá? Então, é o terceiro quadrante, né? Exatamente no terceiro quadrante que a gente tem abscissa negativa e ordenada negativa. Então, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E vai embora. Continua aqui, tá?